Biblioteca de Dores do Indaiá pertencia ao professor Rubens Silva. Que tinha 1.300 discos, né? Grandes músicas clássicas. Foi em 1964. Eu fui preso um mês e pouco depois do golpe. Ele chegou depois. Ele, de manhã cedo, quando levantava, praticava alguns exercícios, fazia corrida, praticava yoga. Agora, depois, ele tomava o café, o lanche e ia para o meio dos livros. Ia ler, estudar, pesquisar. Tinha uma coluna no jornal que ele sempre falava do meio ambiente, inclusive da água, da nossa água. Nada tirava o professor Rubens do seu raciocínio de suas aulas, nada. Reuni, no transcurso de minha vida, uma rica biblioteca de obras, sobretudo históricas. Mas não sou historiador, nem por vocação, nem por opção. Mesmo porque, na eterna luta contra a imaginação, a minha compulsiva fantasia leva sempre a melhor. E em quase toda tentativa que faço de reconstituir com fidelidade os fatos realmente acontecidos, a imaginação toma a dianteira e se sobrepõe a estes fatos, suplantando-os, mergulhando-os num rico tecido de peripécias fabulosas, alargando sempre a margem da irrealidade sobre a estreita fímbria do efetivamente acontecido. A história ganha terreno em detrimento da história. Serei, talvez, um incorrigível novelista. Pessoalmente, eu fui conhecer o professor Rubens já mocinha na escola. Mas, como eu entrei na família Fiuza, por opção, por amor, porque eu me casei com um Fiuza, sempre eu ouvia falando desse nome. Então, olha que o Rubens pequeno, ele ficou tão inteligente. Aí eles teciam aqueles comentários e eu ficava doidinha para saber quem que era aquele Rubens, assentadinho. Por que eles falavam tanto no Rubens? Eu fui compondo um retrato do professor Rubens à medida que os parentes deles falavam. Ele era inteligente, ele gostava muito de ler, ele aprendeu a ler sozinho. Eu fui ficando assim, muito encantada com aquele personagem que eu não conhecia. Quando eu era bem pequeno, eu achava ele muito excessivamente enérgico, bravo. E às vezes excedia um pouco na energia. Mas ele foi um bom pai. Eu considero ele um pai que zelou pelo filho único, zelou pelo estudo, me dava lições, me acompanhava no estudo. Rubens é autodidata, né? Todo mundo sabe disso. 5 anos o Rubens já lia, escrevia. Eu sou com 5 anos, eu aprendi a ler com 8. A gente entrava na escola com 7, eu entrei com 8. Eu morava em roça e tudo mais, então ele teve essa facilidade, com 5 anos já lia. É um dom que a pessoa tem, inteligência em comum. Sempre foi assim, um amante da natureza. Quando ele era jovem, ele gostava muito de fazer isso, fazer excursões, gostava de se interessar pela espeleologia, né? Ele explorou muitas grutas aqui nessa região, aqui ao redor de Dores do Indaiá. Eu lembro que ele foi numa gruta, num lugar chamado Extrema. Não tinha nem estrada para esse lugar. Foram quase que abrindo caminho para chegar lá. Mas essa gruta, ele ficou muito impressionado, porque a gruta era funda e lá no fundo tinha alguns esqueletos humanos. Isso aí pode ser uma coisa muito antiga.
ou pode ser até indício de algum crime mais moderno. Eu acho que eles tentaram ver se alguma autoridade se interessava, ia lá para fazer alguma exploração, ver o que era aquilo. Mas não conseguiu, não. E conheci o Rubens porque era parente, né? Ele era primo do meu pai. Em 1954, se não me falha a memória, ele foi meu professor na Escola Técnica de Comércio São Luís. Era professor de inglês, né? Inclusive tivemos umas briguinhas em sala de aula, porque eu já lia muito também, e às vezes ele dava sempre as opiniões políticas dele na sala, e às vezes não coincidia com as minhas, a gente discutia muito. O professor Rubens é primo do meu pai, né? Então eu o conheço desde sempre, porque a família era muito unida, valorizava bastante essa ideia de família, né? E então sempre, e como ele era muito culto, então eles sempre falavam nele. Agora, fisicamente, ele era branquinho, cabelo, eu parecia com meu pai um pouco, mais baixo um pouquinho, andava sempre de camisa de manga curta e brancas, as camisas dele, e de um óculos pesado, que eu acho que era capaz que era míope, né? E era isso, a lembrança física dele, baixinho, falava baixo, essa outra característica dele. Depois que eu entrei para o ginásio, eu fui aluna dele. Eu acho que na 6ª série. Mas aí falaram assim, professor Rubens vai ser nosso professor. Eu falei, é hoje que eu vou conhecer o tão falado professor Rubens, né? Quando ele entrou, a gente levantava, quase fazia o nome do pai para os professores, né, naquela época. E a gente começou com as aulas perfeitas. Eu me lembro que ele não modulava a voz. Nada tirava o professor Rubens do seu raciocínio de suas aulas, nada. O tom de voz era ameno, muito bom. Ele mantinha a disciplina só com a presença dele. Eu acho que de tanto eles falarem nele, dele ser conhecido, ele impunha o respeito só pela presença. Cheguei, pronto, um farol chegou. Porque o Rubens, ele ficava estudando dia e noite. Todas as vezes que eu visitava na casa do professor Rubens Ciuza, chegava lá, quando eu não estava escrevendo, ele estava lendo. Portanto, ele fazia traduções de livros em inglês, espanhol. Saía pouquíssimo, às vezes ia lá no Manuel Loriano e passava na Gráfica, deixava os artigos dele. E outras vezes eu ia buscar a própria redação, passava lá. Aí chegava lá, às vezes estava digitando em pé, outras vezes estava sentado, outras vezes lendo e me mostrando aqueles livros, uma sumidade à biblioteca dele. Rigoroso? Não, porque, como eu te falei, a gente ficava assim, siderada pela figura dele, porque todo mundo falava que ele era isso, era aquilo na cultura. Então, não precisava dele se impor de maneira alguma, nem pela voz, nem por gesto ríspido, nada. Era uma presença assim, muito simpática, trazia muito respeito para a turma toda. Quando o Rubens foi colaborador, porque eu mais o Bento compramos o jornal e editamos vários anos, mas anteriormente era do Nilo, entendeu? Era do Nilo, então eu buscava sempre os artigos lá na casa dele e tudo mais. Ele escrevia demais sobre história, sobre a vida, sobre o povo de Dores, tudo o que queria sobre geografia, sobre história, sobre Dores. Agora, nós, que é interessante com o nosso barrista, a gente exigia mais dele e pedia para escrever mais sobre a cidade. Que esses outros temas, qualquer coisa, nos jornais grandes, inadmissível. Mas nós, barristas, dorenses, tudo que escrevia de Dores, o povo gostava, sabe? Depois segui para o seminário, ele acabou saindo de Dores, fez concurso
para o magistério lá no estado do Rio, né? Passou em primeiro lugar, diga-se de passagem, no concurso, e andou dando aulas lá, exercendo atividade de jornalismo no Rio de Janeiro. Colaborou, foi até redator de algumas revistas, tem artigos publicados na época no Correio da Manhã, Jornal do Brasil e outros jornais. E nos afastamos. Esteve para o Rio de Janeiro, foi em várias cidades, Niterói, lecionou lá há vários anos. Mas ao lecionar era complicado lá também, porque tinha aquele sistema dele e tudo mais, né? E como aluno também sempre retrucava, porque não admitia com os professores e tudo mais. E como aluno também deu muito trabalho, porque sabia às vezes muito mais do que os professores. Por exemplo, ele não terminou os cursos de economia e direito que ele começou a fazer. Aqui, quando ele veio para Belo Horizonte, brigou com os professores do Colégio Arnaldo, brigou com os professores do Colégio Afonso Arinos, né? Então, ele contestava muito. Ele continuou escrevendo e continuou lecionando no estado do Rio, e ele tinha muitos adversários por conta dessa questão de esquerda, né? Então, na época do movimento militar de 64, muita gente o denunciou como sendo comunista. Eu era presidente do DA da Medicina, Freire Balena, faculdade da UFMG agora, e estava preso no DOPS, no porão do DOPS. E eu fui botado numa sala especial, que era quem tinha curso superior. E nessa sala eu conheci o Rubens Fiuza. Ele era do tamanho médio, eu imagino que ele devia ter 1,75 m. Ele era uma pessoa, não era obeso, ele era uma pessoa normal assim, né? E ele, eu lembro que eu tinha um óculos. O óculos é icônico mesmo. Então... E qual que é a impressão? Ele era assim, aquela pessoa meio tímida, eu acho, né? Eu não via ele fazendo piada, aí morrendo de rir, dando gargalhada. Ele foi militante comunista, né? Realmente do Partido Comunista Brasileiro, militou muito, foi amigo dos principais chefes. E ele me falou algumas vezes, ele conta isso um pouco no livro, esse livro da História de Dores. Aí realmente ele foi perseguido, foi lavrador, foi denunciado por dourenses, até parentes, né? Entraram nisso aí, quase foi assassinado. Foi, digamos assim, uma coisa de última hora, um detalhe de última hora que impediu que ele fosse, mas ele foi preso, esteve aqui no DOPS durante 2 meses. Eu tenho a impressão que eu fiquei preso no DOPS 1 mês. Porque eu tive preso no quartel do 12RI, e depois que eu fui para o DOPS, e tive preso também lá em Neves, né? Então, foi uma das prisões que eu fui preso 3 vezes durante a ditadura. E aí, Com ele eu convivi muito, foi no máximo 1 mês. Eu convivi era uma sala só para todo mundo. Tinha umas 10, 15 pessoas numa sala, a gente dormia no chão. Eu acho que chegou depois, porque tem detalhe que eu não lembro. Porque eu estava na outra cela, no mesmo andar, no canto, que tinha grade e estava enjaulado, né? Tinha, inclusive, o José Gomes Pimenta, o Dazinho, que foi deputado, operário, aí da mina de Morro Velho, estava lá, e outras pessoas. Mas nessa sala que eu conheci o Fiuza, e ele era muito circunspecto, uma pessoa concentrada, muito sério, usava um óculos. E depois ele voltou para 2 em 1975, voltou para 2 de Indaiá. Então ele me mandou, através da editora O Lutador, uma carta com o artigo dele sobre Carminha Gautier. Eu respondi e a partir daí fomos, né, mantendo essa correspondência que durou até o ano da morte dele, até o ano 2000. Ele se voltou para a terra dele, e eu continuei no movimento estudantil, fui eleito vice-presidente da União Nacional de Estudantes, e fazendo meu curso de medicina. E ele, por exemplo, achava que a política do Brasil dificilmente conseguiria superar a situação de atraso do Brasil por causa dos homens públicos e, sobretudo, porque são vendáveis. Ele insistia muito aí, todos eles, com poucas exceções, têm preço. Chegou dinheiro, a posição fala de tudo. Tirando aquela ideia preconcebida de que ele era uma pessoa inatingível, que ele era uma pessoa... Porque ele tinha a fama, teve a fama, não, a pecha de ser comunista, né? Então todo mundo assim, tinha
um certo constrangimento, um certo respeito, dúvida em relação a ele. Quando eu cheguei, isso aí acabou no primeiro encontro. Muito, muito incompreendido. Que a ideologia dele não batia com várias das pessoas. Entendeu? E eu não mudava. Ele tinha as ideologias, a gente tinha que respeitar. E outras pessoas não aceitavam. É como eu fui entrar na escola normal, eles não deixaram eu lecionar lá. Dava aula na escola, no Benjamin, dava tal. Por causa da ideologia, ele entrou na escola normal. E a escola normal perdeu um grande professor. Ele sentia-se muito solitário em Dores do Indaiá, do ponto de vista de convivência cultural, porque não tinha ninguém assim de um nível aproximado para conversar com ele, né? Havia pessoas interessantes, médicos, um professor de geografia, de história, uma coisa qualquer, mas ele era enciclopédico, ele, né, sabia de tudo, lia de tudo. Nunca mais deixamos de nos corresponder. Quando eu podia ir a Dores, eu visitava sempre, conversava com ele. Assim que começou, nós nos aproximamos, não por afinidade inicial, né? Mas pelo parentesco e pela capacidade de dialogar. Agora, nas redações, eu tenho uma grata lembrança. O professor Rubens não era muito assim de elogiar abertamente, não. Ele não depreciava, mas não elogiava também, não. Então, ele mandou a gente escrever sobre o que a gente estava vendo pela janela da nossa sala de aula. Então, a escritora aqui, né, aproveitou que ele falou, escreve do jeito que vocês quiserem. Eu falei que a janela da nossa sala era um retalho azul do nosso céu. Nossa! Até hoje eu acho isso bonito. E que havia um flamboyant que parecia um gigante andando no pátio, carregando uma coroa de flores vermelhas. Nossa! Isso tirou o professor Rubens do sério. Tirou a turma toda do sério. Ele leu esse parágrafo, eu que achei mais bonito. Então, eu acreditei que eu escrevia diferente, que eu escrevia bonitinho, que eu tinha um caminho a percorrer ali, né? Então, essa lembrança me ficou, foi para mim, dirigida a mim. Isso, eu não posso esquecer isso, não posso? E procuramos o professor Rubens, um grupo de alunos, em 78. Ele voltou para cá em 75, aí fomos na casa dele, pedia para dar aula de francês. Escolhemos francês ao invés de inglês, né, que era o mais normal na época. Ele se prontificou na hora que poderia dar aula de francês para nós. Muito educado, muito acessível, muito generoso. Ele recebeu essa turma de alunos lá de 16, 17 anos, no horário que ele estava trabalhando. O convívio com ele é diferente, porque o convívio com ele é muito voltado para os interesses culturais dele que ele passava para a gente. Então, é o tempo todo falando sobre assuntos ligados à história, ligados a ciências sociais, e por aí afora. Por exemplo, teve uma época que ele resolveu estudar linguística. Então, ficou quase, acho que o ano inteirinho estudando linguística. Porque ele era um poliglota, né, o Rubens, né? Ele falava alemão, inglês, bastante bem o francês, entendia bem, lia bem, tranquilamente, o italiano, o espanhol, tinha algumas noções de latim, inclusive porque a gente estudava latim na escola no meu tempo, né, no tempo nosso. E ela também acompanhava, ela, quando queria descansar a cabeça, ia estudar alemão. Algumas vezes eu cheguei e ele estava datilografando sentado, outras vezes em pé, porque cansava, né? Coluna e tudo mais, né? Todas as vezes. Dificilmente a gente encontrava ele fora da biblioteca. Me mostrava os livros, contava as histórias de tudo dele, né? Era impressionante. É porque eu lia tudo, li muito livro, sabe? Mas ele escrevia uns contos.
E a maioria também é fictício, tá? A imaginação dele dá para escrever qualquer conto. E a gente lia e gostava, como se fosse real, sabe? Essa do Ganso também, eu cheguei a ler, sabe? Mas eu li quase tudo. Depois a gente chega aí, 70 e poucos, a memória já vai. Então, ele contestava muito. Então, ele contestava, inclusive, a maneira habitual de se escrever história, aquela coisa, aquele discurso narrativo, racionalista e tudo. Conforme... Então, ele queria dar vida à história, dar vida aos fatos. É por isso que, quando a gente vai ver o Diamante do Abaeté, ele colocou em outros contos. Mas, como ele me falava várias vezes, eu chamo de conto porque eu procuro recriar a cena, mas com base em dados muito pesquisados. Não é coisa gratuita, não, né? Foi muita pesquisa que, para dar mais vida e para entender a situação, eu procurava dramatizar, né? Transformar num teatro, às vezes. Li todos e leio até hoje. O meu livro está até com a capa estragada. Aqui, ó. Esse aqui. Porque eu empresto assim para certas pessoas, né? Aí com a dedicatória da dona Rita, ó. E leio todos, li todos. E é aquela leitura, assim. É uma pesquisa imensa que ele faz. Acho que ele não tinha tempo nem de piscar. É uma referência à Mesopotâmia antiga, né? Entre os rios Tigre e Eufrates. Ficou lá na Ásia Menor. E onde ficava Babilônia, Ur, onde no norte ficava a Síria, Nínive, no sul ficava a Babilônia. Então, era uma terra fértil entre dois caudalosos rios, né? Então, tinha o Indaiá, que naquela época era bem caudaloso ainda, e o São Francisco. Então, é uma região entre dois rios. Aí, a Mesopotâmia antiga, que ele estudava bem, serviu de imagem para ele criar essa Mesopotâmia nossa aqui, né, mineira. Uma das obras dele, essa do São Francisco Indaiá, eu lembro de capítulos muito interessantes, como a Lagoa da Piraquara, a Mata dos Branquinhos, que eram os pés de jabuticadas que havia ali na Vale do Estrela, né, que não foi tudo dizimado. A preocupação dele com o meio ambiente, isso há 40 anos, que a Mata dos Branquinhos foi dizimada. A Lagoa da Piraquara, eu acho que sumiu. Sim, o lagoão, né? E até perto de Paracatu, né? Na época da chuva. Naquela época, eu me lembro, quando eu era pequeno, chovia às vezes 3, 4 meses sem parar, hein? Em seguida. Enchia tudo. Enchia E tudo, aí ficava né? aquelas lagoas. Começava em agosto e dava uma paradinha em janeiro, que era o veranico de janeiro, continuava em fevereiro até março, as estrelas de São José. Então era assim, digamos, né? 4 meses. Tirando o mês de janeiro, era normalmente assim, 6 meses de chuva. Alagava tudo, o São Francisco enchia aquelas margens todas ali, né? Tinha aquela lagoa que ia Perto de Arcos, ali. Piraquara. Nesse livro aqui ele fala muito isso, ó. Que a gente não tinha o respeito que precisava pela natureza, né? Que o Cerrado, ele falou muito no Cerrado, nas queimadas ele falava, quer dizer, temas atuais, né? Ele já previa que o mundo ia passar por uma crise como a que estamos passando, né? Ele foi à frente do tempo dele, né? Ele era muito inteligente, né? Ele acho que ele vivia em órbita, a órbita celeste, porque ele sabia tudo de todos os países. Ele falava isso daqui do Cerrado de Dores e dava exemplo lá dos desertos. Ele comparava para poder a gente sentir. Ele falou muito sobre o córrego de Nossa Senhora,
que era uma gracinha, era nosso, né? Acabou, secou. Ele falava muito sobre as nascentes. Aquele caso que ele conta, né, das jabuticabeiras, né? Que se tivessem conservado, seria uma fonte de renda para Dores do Indaiá hoje, turismo, né? O pessoal iria vir de longe para ver essa floresta branca, aqueles zumbidos de abelhas que iam centenas, até quilômetros às vezes, né? Por causa da multiplicidade de abelhas, né? Então você poderia ganhar um dinheirão com isso. Tem um livro aqui, ó, Água de Piraquara. Esse aqui, ó, foi lançado pela Rita, ele deixou, ela fez o lançamento dele. Né? Ela lançou com o livro do Rio Ciús, pós-morte. Ela pegou, fez o lançamento dele. Muito bom, por sinal. Então ele tinha, sim, algumas intuições no futuro, mas ele era muito mergulhado também na tentativa de entender o passado da região, da sua cidade, do país, da história, e, até certo ponto, o passado dele. Né? Sempre se interessou, sempre foi um admirador da cultura indígena. Nos livros ele fala assim, um pouco do ponto pelo ponto. Ele, inclusive, ele tinha uma grande admiração pelo Darcy Ribeiro, que ele conheceu pessoalmente. Chegou a conversar com ele muitas vezes. Não chegou a ser amigo dele, não, mas pelo menos um conhecido. Ele conheceu tanto o Darcy quanto a Berta Ribeiro. Aos índios. Parece que ele era encantado pelos índios, né? Ele escreveu muito. Inclusive, na história dos Fius aqui, tem uma índia que foi capturada e ela veio a se casar com um Fiuza, Brito Fiuza, que veio a ser um dos fundadores do Arraial, segundo ele. Porque há diversas correntes sobre a fundação de Dores do Indaiá, né? Ele fala no Juca de Souza, José de Souza Coelho, né, que é parente deles, ancestral deles, e fala nesses Brito, que é o Nicolau Brito. Pois é. Dessa Índia veio muita gente que formou as principais famílias daqui, inclusive os Queiroz, da mãe dele, né? Da Dona Maria, era Queiroz, e dos Fiuza, e Souza. Ele descreveu tudo aqui. Eu até falei com ele, quando ele descreveu na árvore genealógica, ele contou que eles vieram da Síria, que eles eram armadores. Será que é de navios? Eu penso que sim, armador de quê? De navios. Eu pus na minha cabeça que é de navio, vai ser de navio. A minha fonte de pesquisa primordial mesmo são os livros do professor Rubens, do Valdemar Barbosa e outros. Apesar de divergirem em alguns pontos, né, como ele era primo do meu pai, eu tive bastante interesse que a família, por ser de judeus sefarditas, né, os que vieram para cá, o Juca de Souza, eu tive bastante interesse em saber isso, não para conseguir passaporte nem nada, eu quis saber o porquê que eles fugiram, porquê que vieram para cá, porque casavam primos com primos, era um costume judeu, né, para evitar a herança, dividir a herança, né, que permanecesse tudo junto. Então, me levou que ele me deu bastante pesquisa, bastante fonte, né, e me desenvolveu mais ainda. Ele várias vezes desabafou comigo o seguinte, que ele leu um documento importantíssimo do capitão Juca Coelho, né? O Juca é o apelido, José de Souza Coelho,
que ele leu, que estava com o desembargador, com o Dr. Onofre Gomes. Né? Onofre Gomes é? Não, Mendes, perdão, Onofre Mendes. E que ele leu, anotou muita coisa, mas quando veio a falecer o Dr. Onofre, né, por decisão testamentária, ele foi doado para a Biblioteca Nacional. Então, que ele tentou rastrear isso de todas as formas possíveis. Agora, se ele escreveu isso da cabeça dele, a cabeça dele é muito inteligente e uma capacidade grande demais de de escrever ficção e de escrever fantasia. Mas eu acredito que pode ter, sim, mas a maioria das coisas eu acredito que seja verdade mesmo. A ser confirmada, né? Os documentos, ele fala que os documentos que comprovam tudo foram dados para um tio-avô meu, dele não era, apesar de ser primo do pai dele, era Guimarães. Chamava Alexandre Caetano Guimarães, Xandoca, que a tia deu para ele os documentos e ele emprestou para portugueses e está lá em Coimbra esses documentos, né? Então pode ser que sim. Então ele queria encontrar esse manuscrito. E, aliás, muita gente hoje duvida, fala que aquilo que ele escreve muitas vezes não tem base, porque é base num documento que não existe. Então, realmente, perdeu-se o documento, né? Mas eu, pessoalmente, testemunhei junto dele a aflição que ele tinha para achar esse documento. Reencontrar, né? Porque ele tinha lido e tomado muitas notas, segundo ele. Porque, inclusive, aparentemente, foi em xeque a credibilidade das afirmativas dele, né? Diz que queria descobrir isso. Eu conversei muito com o professor Antônio Carlos, inclusive faleceu. Ele falava que as obras do Rubens dependiam ainda de comprovação. Alguns fatos, alguns relatos que ele faz. Mas eu lembro deles falarem, algumas pessoas falarem. Por exemplo, meu pai lembra de... Aqui na fazenda, o professor Rubens fala que a Eugênia, que foi uma amante do Tiradentes, que ela morreu aqui na fazenda de uma tia bisavó. E que tinha escrito lá, aqui morreu Eugênia, tinha escrito de carvão numa parede. Meu pai lembra disso. Então, não foi só uma pessoa. Nas casas nós falamos de tudo. E a gente tratava da política brasileira, política mundial, ecologia, muito de psicologia, que ele andou, nessa procura dele, ele andou estudando muita psicologia, orientalismo, né? Ele passou a estudar o Tao chinês, né? E escreveu até um livro. Tem até um livro de poemas, Áreas na Corda de Tao, que ele escreveu, mas não chegou a publicar. Sem dúvida, eu acho que são os livros que ele escreveu, né? Inclusive os que não estão publicados ainda, que eu pretendo publicar. Teve uma fase que ele viajou bastante. Mas é porque quando ele lançou, quando estava se preparando para lançar o livro, esse Brasil em Construção, a editora financiou viagens para ele, para fazer palestras para professores. Então ele foi para o Nordeste, para o Norte, né? Belém, Manaus, Recife, João Pessoa, Fortaleza, Salvador. Então, não, eu não fui. Em algumas ele foi sozinho, em outras ele levou a minha mãe. Então, e deve ter deixado outros, porque para lançar os livros deles, todos grandiosos, é caríssimo, você sabe que é. E o Rubens se usa para vender hoje, para recuperar o que paga nas editoras. Não consegue, é muito difícil. Tem que ter idealismo mesmo. E o Rubens tinha idealismo, amor e dedicação. Eu continuo achando que é o principal dele. Ele não escreveu uma história de dores isolada, né? Ele procurava entendê-la, e nisso é bastante diferente de outras obras de história de dores, e seria aquilo no contexto do Estado, do país, do mundo, compreender as coisas, não só narrar que as coisas aconteceram assim, mas por que aconteceram assim, né? Qual o significado? Então, uma história explicada.
Contextualizado. Contextualizada e tudo, compreendida, né? Com os instrumentos que ele tinha, com a visão ideológica que ele tinha, claro. O que eu lembro mais dele é ele falando sobre Guimarães Rosa. Mas falando com tanta admiração, e eu não conhecia nada, eu ficava só escutando as conversas. Não tinha a mínima ideia. O que eu sei é que ele era um intelectual que falava muito dos livros de Guimarães Rosa. Inclusive, o último livro do Guimarães Rosa, que foi Grande Sertão Veredas, tinha Sagarana também, eu não sei qual foi o último, mas ele falava, conversava animadamente com outras pessoas que acompanhavam, né? Mas ele dava aula sobre Guimarães Rosa. Várias vezes ele falou, não quer ser lembrado. Ele ficou muito desiludido pelas peripécias da vida, pelas prisões, por traições de amigos, pelo insucesso naquilo que ele gostava. Insucesso, não digo insucesso financeiro não, mas insucesso em termos de divulgação, de conhecimento das ideias dele, né? Pelos combates, às vezes assim, de baixo nível, de que ele foi alvo, mesmo literariamente falando, né, como escritor e tudo. Então ele falava, eu vou escrever, deixar esses livros aí, se vier para alguma coisa, algum dia alguém vai aproveitar, vai editar, senão também não tem problema. Pelo menos eu me ocupei com eles, me distraí com eles, encheram a minha vida e tudo mais. Agora eu tenho pena dele porque eu acho que ele dedicou muito aos estudos e não vivenciava a vida como merecia. Tem muita coisa que a gente tem que aproveitar e às vezes ele não aproveitava por causa da cultura que queria, cada vez mais conhecimento, desenvolvimento. Nessa parte eu acho que ele falhou um pouco, mas o que ele gostava, que a gente quer passear, quer se usufruir, quer tal. O Rubens não sentia isso, ele se divertia dentro da biblioteca. Ele fez uma lista dos escritores Lourenço, acho que eu já dei para você ou para a Cissa, né? Então, ele pôs o meu nome, né, na lista. E ele falou assim, cronista muito apreciada pelos leitores. Não sei se ele estava no meio desses leitores ou se ele ficou de lado, né? Ficou escondido. Não sei se ele me chamava de Branca Mãe das Dores, ele não era muito assim, muito chegado na gente, não. Era ele lá com a sabedoria dele, que transparecia em tudo, e a gente aqui, absorvendo, né? Aprendendo. Mas eu sempre lembrei do Rubens Fiuza. Eu ficava assim e tal. Aí, por isso que quando o Nilson falou aqui, eu falei, você conheceu lá o Rubens Fiuza? Porque ele falou, ele é muito falado lá. Mas eu nunca vi um cara falando, não, eu conheci, fui amigo dele, nunca conheci. Ele parece que era de outro planeta, porque ele ficava assim, eu tenho a impressão que é aquela pessoa introvertida. Tinha um mundo interior muito... Eu tenho a impressão que ele parecia com Guimarães Rosa. Eu queria ler os livros dele, vocês podiam fazer um jeito de eu sei que não deve nem ter exemplar, mas não tem. Eu devia ter escrito livros de romance também, né? Inclusive tem uma obra dele que não foi lançada sobre o Congado. Eu sou doido para ver. Plantar árvores é preciso e urgente. Muita árvore. Muitíssimas. É uma tarefa de salvação municipal, ou arborizar ou perecer. Plantemos para nossos filhos, façamos da própria cidade um horto. Arborizemos as nossas estradas, as nossas ruas e praças, os nossos quintais. Que cada cidadão plante, pelo menos, 2 árvores. Melhor ainda, que plante 10, 20 ou 100. Estaremos assim recuperando a terra devastada para os nossos descendentes, retribuindo a Deus o que Deus nos deu. Não sejamos egoístas e obtusos, como foram os nossos antepassados, que destruíram as matas e os cerrados luxuriantes de nosso município.